Lodge, o nosso lodge de safari na África do Sul. Eu vou começar com um vídeo geral do lodge, mas depois, com certeza, ali vai mostrar com muito mais detalhes ali para gente. There's something about Africa that you just have to experience for yourself. Come and discover Africa, the wildlife, the culture, and her people. Motitlo River Lodge, where elegance and sophistication meets the African bush. Então, esse é um pouquinho aí do Modítilo, né, do que a gente tem aí no Lodge. Opa. Bom, antes de entrar propriamente, né, nos detalhes, eu vou dizer que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me interromper a qualquer momento ou enviar no chat. A Fernanda está à disposição aí para responder também qualquer pergunta no chat ou me chamar para responder aqui também para vocês, tá bom? Bom, então, primeiramente, Modítilo. Modítilo, não sei se vocês sabem, mas ele quer dizer lugar do elefante. Então, até na nossa logo aqui, a gente tem uma ideia, né, de um layout de elefante aqui. Então, a gente encontra esses animais em abundância nessa região. Então, esse é o significado do nome do nosso lodge. Falando em localização. Então, o Modítilo ele está localizado numa reserva privada de mesmo nome, a Reserva Modítilo, em uma área de conservação chamada Blue Canyon. É uma região que a gente vê safari de Big Five, então é uma região rica e abundante em vida selvagem, tá? Localizado a 14 quilômetros apenas do aeroporto de Eastgate, que é o aeroporto de Hoedspruit, em um trajeto de 25 minutos, tá? Então, aqui no mapa a gente consegue ver a localização da reserva Modítilo, vizinha à reserva Capama, a gente está separado da reserva Capama por uma estrada, tá? Mas ainda assim na área do Greater Kruger, na área do Kruger National Park. Os acessos para o lodge. Então, o acesso pode ser feito de carro a partir de Johannesburgo, em um trajeto de mais ou menos 5 horas e meia, 6 horas, para quem quer fazer um self-drive, mas normalmente a gente utiliza os voos, que são voos diários, que temos a partir de Cape Town, em voo de 2 horas e meia, mais ou menos, todos os dias, e 2 voos diários de Johannesburgo. Então, a gente tem 2 horários e voos diários também. Então, um voo de 1 hora mais ou menos com Airlink, tá? Essas opções são voos Airlink, que é a companhia aérea que a gente normalmente utiliza, mas a gente ainda tem a Semer, a FlySafair, que são companhias aéreas regionais econômicas também que operam esses trechos, tá? Bom, esse é o aeroporto de Eastgate. Então, para ter uma ideia, né, de como é a cara da chegada nessa região de safari. E eu gosto sempre de dizer que o safari já começa nessa chegada, né? Nesse voo, a partir do momento que você pega esse voo, você desce nesse aeroporto, você já está fazendo safari. Então, não é só pegar o Jeep e visitar os animais. Então, é uma experiência que vai além, né, de ver os animais. Então, é um combo aí a experiência de safari. Bom, no Modítilo a gente inclui os transfers nas diárias, então os transfers são cortesia, e esses são alguns exemplos dos carros que podem ir buscar os clientes de vocês. Então, se é uma família, um casal, uma família pequena, né? É uma picape como essa, do lado esquerdo, ou uma SUV, e se já é um grupinho, aí vai a van para buscar os passageiros no aeroporto. Algumas pessoas me perguntam sobre o carro de safari e buscar no aeroporto, que alguns lodges oferecem essa possibilidade, mas aqui, como a gente precisa entrar na estrada, na rodovia, né? Então, eles evitam utilizar o carro de safari, mesmo sendo um trajeto curto, por medida de segurança mesmo, por se tratar de um carro aberto. Aqui é um mapinha, então, que mostra esse trajeto da saída do aeroporto até a gente chegar no lodge. Então, a gente sai da estrada e entra nesse gate, né, nesse portão que dá acesso à reserva, tá bom?
Essa é a vista aérea do lodge, tá? É, então, a gente tem uma ideia aí de como é a reserva, e então a gente está embrenhado aí no meio da natureza. E aqui a gente tem na parte baixa da tela, né? Então, as áreas comuns do lodge. Depois a gente tem o nosso rio, né? Esse rio é sazonal, ele vai ter volume de água na época de chuvas, que é no verão. E depois a gente tem a passarela, que passa por cima do rio, e é onde dá acesso às suítes, tá? Aqui a gente tem todas as suítes, são 18 no total, e todas elas aqui, cada casa dessa, vamos dizer assim, cada chalé desse, a gente tem duas suítes, então elas estão colocadas aí uma de costas para outra, para garantir a privacidade, né? Então, elas estão separadas da área comum do lodge, o que garante privacidade também. Aqui é a recepção do lodge, a entrada, onde tem a nossa lojinha de presentes também. O lounge, né? Onde também tem o nosso bar, que dá para passar aí um tempo, beber alguma coisa, e a gente está de frente, e na frente tem a piscina de uso comum do lodge, tá? Então, nosso lodge, ele é sempre, ele tá num deck elevado, sempre com passarelas, né? Então, essa do lado direito aqui inferior, essa foto é a passarela que dá acesso aos quartos e que passa sobre o leito do rio. Aqui é a cara da suíte, né? Então, é a entrada das suítes. Então, a gente tem aqui um acesso comum, e aí de cada lado a gente tem acesso a uma das suítes, tá? Todas as suítes do Lodge, elas têm uma porta que são conectadas, pode ser conectadas. Então, no caso de uma família viajando junto, né, com criança até, a gente pode colocar em quartos conectados ou casais que estejam viajando juntos e queiram ficar ali próximos. Tudo bem até aqui? Tem uma pergunta aqui, aonde fica o de 4 quartos, né? O que eu entendo que você está dizendo sobre a vila. Nós vamos falar sobre a vila depois da apresentação dali, e aí eu vou te contar em detalhes aí onde que está localizada a vila. Então, esse é o nosso quarto, a nossa suíte, tá? Todas elas são similares em termos de estrutura, de decoração, né? Então, sempre nesse estilo minimalista, mas com bastante sofisticação, muito conforto. A gente tem essas janelas que dão vista aí para a área externa, né? Que já tem esse contato com a savana. A gente consegue ver aqui que o nosso banheiro também é de vidro, né? Tem esse vidro jateado que garante a privacidade, mas lá dentro do box a gente também consegue ter esse acesso à natureza o tempo todo. As suítes, elas têm a banheira do lado de fora, né, do banheiro, então é um estilo sul-africano de ter a banheira sempre no quarto. Aqui atrás a gente tem a estação de café e a porta que eu falei que conecta com a suíte vizinha. E aqui é um exemplo de decoração romântica que a gente pode fazer, pode organizar no caso de uma celebração, de uma comemoração aí, uma lua de mel, um aniversário de casamento, algo nesse sentido. E eu gosto sempre de destacar a suíte 18. A suíte 18 é a última suíte que tem no corredor né, daquela plataforma de suítes, e ela é a única diferente em termos de estrutura. Ela tem um estilo um pouquinho mais antigo, né? Então a gente pode ver pela banheira que ela é uma banheira embutida, ela já faz parte do banheiro, né? Diferente da outra que ela fica fora. E por que disso, né? Isso faz com que essa suíte ela seja um pouco mais ampla, um pouco maior. E no caso de acomodar, por exemplo, uma criança junto com os pais, isso é um ponto positivo, porque a gente consegue colocar a cama extra sem ocupar, sem impactar tanto no espaço da suíte, o que impacta muito nas outras, no outro layout, né? Porque a gente colocando uma cama extra ali fica bem apertado. É possível no caso de uma criança, mas não é recomendado, tá?
E além disso, essa suíte ela tem o banheiro que abre para a área externa, além de um chuveiro externo também. E aí, o que inclui na diária do Moditro, né? A gente é um dos lodges preferidos aí dos brasileiros, principalmente, além, claro, da qualidade de serviços, pelo custo-benefício que a gente tem na nossa diária. Então, a gente oferece o drink de boas-vindas, a estadia, com um valor de diária de aproximadamente US$ 475 por noite por pessoa, inclui os transfers de chegada e de saída, a pensão completa com bebidas durante as refeições, o que a gente não tinha até o ano passado, então as bebidas eram à parte, hoje a gente já inclui. Sempre tem um jantar típico Boma durante a estadia, com apresentação de dança da equipe do Lodge, então bem bacana para fazer parte aí dessa cultura, né, ter esse acesso e estar bem próximo da cultura local. E os 2 safaris por dia também estão incluídos. Sobre as crianças, então o Lodge aceita crianças a partir de 8 anos de idade, tá? As crianças até 11 anos, né, podem compartilhar o quarto com os pais. A partir de 12 anos já pagam a tarifa do adulto, e aí, né, sempre que a criança ficar no quarto ao lado, né, se for a preferência, ao invés de colocar a cama extra, aí elas já pagam a tarifa cheia, como se fosse um adulto. E a gente tem a possibilidade também de contratar um veículo de safari exclusivo para a família que desejar, né, numa média de US$ 325 por dia. E a gente tem a região ali, né, com o safari de Big Five, então é possível avistar todos os Big Five durante a experiência de safari. Então, é uma região realmente muito rica e muito abundante em vida selvagem. É claro que a experiência de safari a gente nunca pode garantir para o cliente que ele vai ver todos os animais, que ele vai ver todos os animais todos os dias. Isso vai depender muito, né, da estação do ano, e da própria rotina aí dos animais, que a gente sabe que é um fenômeno natural, então a gente não tem controle sobre isso, mas as chances são grandes. Nós temos o próprio spa, então o Modítula Spa, ele funciona no Lodge, numa área um pouco mais afastada da área principal, então garante a tranquilidade, o silêncio, os tratamentos são próprios. O nosso spa está passando por renovação agora, então vai ficar ainda melhor e sempre com essa vista aí da savana.